Ok, então vamos começar aí o nosso módulo de PHP avançado. Então, para começar o módulo aí de PHP avançado, nós vamos criar um novo arquivo, uma nova pasta no nosso WAMP, né? Então, o WAMP tem que estar instalado na máquina e vamos usar agora também o PHP-MyAdmin, que é o nosso banco de dados aí, então, PHP-MyAdmin. É muito parecido com o SQL, então o que vocês fazem no SQL, vocês fazem aqui. No PHP-MyAdmin, o que vocês fazem no PHP-MyAdmin, vocês fazem no SQL também, ok? Então, o que nós precisamos? Então, eu vou criar uma pasta lá no meu WAMP, então, meu computador, vou colocar o C, WAMP, www. Então, aqui as pastas, meus arquivos aí, né? Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada PHP avançado, porque o módulo de PHP lá, básico, nós fizemos uma pasta chamada PHP, ok? Agora vamos fazer uma outra pasta aqui, então eu vou criar uma nova pasta, tá? Eu vou dar o nome aqui de PHP avançado. Então, como não pode ser cedilha, né? Eu vou colocar PHP avancado, ok? Então tá aqui, ó, PHP avançado. Então, tudo que eu for fazer, eu vou colocar dentro dessa pasta PHP avançado. Vou dar dois cliques, vou deixar minha pasta aberta aí, ó, ok? Vou vir aqui no meu Dreamweaver, vou clicar aqui em Site, New Site, vou criar um novo site, então PHP avancado, né? Avançado. Vou escolher a minha pastinha do PHP avançado. Então, PHP avançado. Vou dar um abrir, vou dar um salvar. Então, dei um nome para o site e dei o caminho da pasta. Quando eu salvar, aqui do ladinho já vai ficar, tá, a pasta. Então, tudo que eu for fazer, já for salvar, já vai automaticamente procurar aquela pasta, ok? Então, eu vou criar um novo arquivo, Ctrl N, File New, ou basta clicar aqui em PHP. Vai criar um arquivo em PHP para nós, beleza? Então eu vou criar um novo arquivo em PHP, vou vir aqui no navegador de vocês, o navegador que vocês quiserem, vou dar um localhost para abrir o AMP, vou lá na minha pasta PHP avançado e já vou deixar ela aberta, ok? Então tá aqui a PHP avançado, abri, tá vazia ainda, não existe nada dentro da pasta, vou abrir uma nova aba, vou digitar localhost e aqui eu tenho o PHP MyAdmin, ok? Então PHP MyAdmin, aqui é o PHP Info, que são as informações do PHP, então o que está habilitado e o que não está habilitado, ok? Então vamos falar, eu vou falar sobre isso no módulo de PHP do PHP segurança em PHP, né? Quais os módulos deve estar habilitado, qual é desabilitado, né? Para que o usuário, para que o cara que venha tentar invadir teu site não consiga, algumas coisas assim, ok? Então, né, vamos ver aí. Então a versão do meu PHP é 5.3, já tem versão mais nova do que essa, ok? A que eu tenho na máquina é 5.3, já tem versões mais novas, mas essa aqui vai dar para fazer tudo aí certinho. E aqui embaixo eu tenho o PHP MyAdmin, que deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Então PHP Info, PHP MyAdmin, e lá no final tem o PHP MyAdmin também, tem o SQL Bird aqui, ó, tá ok? Que é as configurações do SQL de vocês, que não, para nós não vai interessar, e o Web Screen aqui também, tá bom? E também não interessa para nós, o que não interessa, o que vai interessar para nós aqui é que nós queremos mesmo, é o PHP-MyAdmin, que é o nosso banco de dados. Então, quando eu clico no PHP-MyAdmin, ele abre meu banco de dados, ok? Outra coisa, né? Se vocês acabaram de instalar a versão ou não usaram ainda o AMP de vocês, aqui em Your Projetos está vazio, ok? Então, PHP-MyAdmin, ele abre o banco de dados. Aqui do lado esquerdo fica o banco de dados de vocês. Então aqui, vocês podem ver, eu posso ter vários bancos de dados em um único servidor, né? Então aqui eu tenho vários bancos de dados em um único servidor. Se vocês estão abrindo pela primeira vez, isso aqui está apenas com dois bancos de dados, que ele vem com padrão, tá? Então, ele vem com dois bancos de dados, que é o Information Xena e o Test, se não me engano, é Test o nome do outro banco. Acho que tem um Test. Acho que é esse aqui, ó.
ok? Ele vem com dois padrão, dois bancos de dados padrão. Não delete esses bancos de dados, não modifique esses bancos de dados, é do próprio programa, tá? Então deixe esses bancos de dados que vem padrão com ele, não mexam. E aqui em cima eu tenho várias configurações, então banco de dados, vai exibir todos os bancos de dados, tá? Então aqui para mim deletar, eliminar um banco de dados, assim por diante. Aqui eu tenho o SQL para mim digitar, para mim criar um novo banco de dados. Aqui configurações de status, né? Então log binário, processo, privilégios que o usuário tem. Então quais são os privilégios para mim acessar o banco de dados. Então é o root aqui, né? Ele está dizendo aqui que o usuário é root, que o servidor é localhost, que a senha não tem. Aí eu posso colocar senha? Não, não coloque senha aqui, pessoal, ok? Vocês podem trocar esses dados, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho esses dados, eu posso editar eles, ok? Então eu poderia, por exemplo, colocar uma senha no meu banco. Mas sempre quando eu coloco senha no banco de dados meu, tá? Para mim fazer a configuração, conexão com o meu banco, né? Que eu preciso fazer a conexão com o servidor, depois a conexão com o banco de dados. Quando eu coloco senha aqui, ele começa a dar uns erros aí no localhost que eu não sei de onde é que é, deve ser problema no localhost, ok? Não sei se já consertaram isso nas novas versões, tá? Não testei ainda nas novas versões, porque sempre que eu faço isso, dá erro, eu tenho que reinstalar o AMP. Então, deixa vazio mesmo, sem senha. Tá na máquina de vocês. Quando for pro ar, vocês vão ter que colocar senha, né? Então, no final desse curso, desse módulo, né, de PHP avançado, eu vou mostrar para vocês como colocar um banco de dados no ar, né? Como colocar o site com um banco de dados no ar, porque é diferente, muda pouca coisa, então eu vou mostrar para vocês também como fazer um banco de dados para hospedar lá no ar, né? O site de vocês com um banco de dados. Beleza? Então nós vamos vendo aqui o que aos poucos, né, o que nós vamos fazendo. E o MySQL, né, que é esse cara aqui, ó, o MyAdmin aqui, que eu peguei o MyAdmin, que é meu MySQL, ele tem essa parte estrutural, visual, né? Então, para mim criar um banco de dados, eu coloco o nome, dou um criar, ele dá um create database para mim, eu não preciso vir aqui, ó, no SQL, dar um create database, eu não preciso dar um create table, é o nome da tabela, a categoria, para fazer uma tabela, eu não preciso dar um insert into para inserir aqui. Então, ele vai facilitar você nessa parte de criação de banco, ok? Você pode fazer tudo por código? Pode, basta clicar aqui em SQL e digitar. Mas ele tem a parte visual aqui, ó, tá? É questão de, né, vamos ver, cara, né, vamos ver como inserir, visualizar, excluir, tudo por modo código, ok? Então vamos, para nós começar, vamos fazer o seguinte. Aqui então eu tenho o banco de dados aberto, ó. Então basta clicar na casinha, ele vem para essa primeira parte aqui do banco de dados, ou apaga lá tudo, lá, localhost, phpMyAdmin. Ele vem para essa primeira tela do phpMyAdmin e a minha pasta aberta aqui, ok? Estou aqui com o meu arquivo criado. O que nós vamos fazer aqui para começar? Eu vou fazer já um cadastro, ok? Nós vamos fazer um formulário e vou pegar esse formulário e vou cadastrar no banco os dados desse formulário. Então, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Então, para começar, eu vou colocar aqui cadastro, título. Vou salvar esse arquivo. Ó, quando eu der um salvar aqui, um Ctrl S, né, um file save, automaticamente ele já foi para a pasta PHP avançado. Ok? Porque nós já configuramos. Então, basta dar um nome aqui, eu vou dar o nome de cadastro. Ok? Salva. Está salvo o meu arquivo. Então, nós vamos começar agora com a criação. Primeiro, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que fazer a parte do HTML, CSS, toda aquela parte visual, ok? Então, você tem que fazer toda a parte visual e depois colocar a programação, tá ok? Então, eu vou fazer toda a parte visual primeiro, tá beleza? Então, eu vou fazer a parte visual. Qual que é a parte visual aqui? Então, é o formulário. Então, eu vou fazer um form, um método post, action vazio, barra form, tá? Aqui, ó, nós podemos deixar vazio. Eu posso colocar o nome
do arquivo, que é cadastro.php, ou ainda eu posso colocar a variável do PHP aqui, né? A variável do sistema server aqui, tá? PHP self. Eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Vamos terminar esse aqui, eu já explico aí melhor para vocês. Então aqui, ó, o que vai ter no meu banco? Eu vou armazenar o nome do usuário. Então aqui eu vou colocar o input, type, text, name, nome, ok? Vou colocar aqui um BR, vou fazer assim para ficar mais visível lá depois. Um BR aqui, campinho embaixo, um BR aqui. Isso aqui é HTML, né, básico, então copiar e colar aqui, não precisa ficar explicando muita coisa. Vou gravar o nome, o e-mail do usuário, vamos dizer a cidade e o estado. Cidade, o estado. E podemos fazer assim, ó, quer ver? Eu só estou mostrando aqui. Então vamos dizer que fosse esse produto. Então aqui, ó, nome do produto. Aqui nós teria o valor do produto. Por exemplo, o peso do produto, né? Não sei que tivesse um peso, então eu tenho o nome do produto, eu tenho o valor do produto, eu tenho o peso do produto. Vamos dizer que o produto tivesse uma foto. Tem a foto do produto e aqui seria só até aqui. Aqui seria o input, type, submit, value, cadastrar, né? O valor lá, então o meu botão cadastrar. Beleza, salvei. Vou voltar. Opa, tem que trocar os nomes aqui, né? Então, nome produto. Aqui vou dar o nome de produto. Aqui o name de valor, né? Senão não vai funcionar. Aqui de peso. Aqui vou dar o nome de foto. O arquivo dele não é do tipo text, é do tipo file, né? E aqui do tipo submit, aqui é texto, tipo text, que é do tipo text, também valor. Nome do produto também do tipo text. Beleza. Salvar, atualizar. Clicar aqui em cadastro, aí, ó. Então esse é o meu cadastro, ó. Nome, valor, peso, foto. Quando eu clico ele vai procurar um arquivo. E o cadastrar meu aqui, ok? Não tem verificação nenhuma. Se eu clicar em cadastrar ele vai submeter o arquivo vazio. Isso fica por parte do JavaScript. Eu posso também verificar por parte do PHP. Mas em questão de verificação é fácil. Você vai perguntar se o arquivo está vazio ou não. Coisa do PHP básico, ok? Então eu fiz o formulário. Então primeiro de tudo, você faz o formulário, tá? Coloca o CSS, deixa ele bonitinho, né? Faz tudo aquela que você tem que fazer no site, ok? Deixa legal. Fez o formulário, sabe os campos que você precisa, cria o banco. Então vamos dizer que esse aqui, claro, tem todo um site, normalmente dá o nome do banco, mesmo o nome do site. E coloca algumas letrinhas a mais só para confundir o cara que vai tentar acessar teu site e não saber que o banco, que normalmente o nome do banco é o nome do site, ok? Normalmente, pessoal. Não é uma regra, você pode colocar o nome que você quiser, ok? E normalmente eu coloco a mesma coisa aqui, ok? Quando eu mando por ar, eu sempre coloco mais siglas antes ou depois, tá? Para não deixar idêntico, ok? Então, aqui ó, PHP MyAdmin, primeira tela. Clique em banco de dados. Ok, tem aqui, ó, criar novo banco de dados. Coloco o nome do banco que eu quero aqui. Então eu vou criar um banco de dados chamado PHP avançado. E todas as tabelas que eu for criar, eu vou criar dentro desse banco de dados, ok? Então, como vocês podem ver, eu tenho vários bancos aqui do lado já. Então eu vou criar aqui um PHP avançado. Então, tudo minúsculo, pessoal, evite usar a letra maiúscula, tá? Existe, por exemplo, colocar o A aqui depois de PHP avançado em maiúsculo. Quando quiser, coloque underline e não coloque letra maiúscula. Nesse caso, eu vou deixar tudo junto, PHP avançado, ok? Sem ser cedilha. Aqui o tipo de dados collection, tá? É o tipo de dados que esse banco vai trabalhar. Vamos deixar como padrão, tá? Não mexo nisso aqui, ok?
deixa como padrão e dá um criar. Quando eu dar um criar, o que ele vai fazer? Ele vai dar um create database, que é a criação de banco de dados, que é o meu database, o nome da tabela, o nome do banco, né? Que é PHP avançado. Ó. Deu um criar, ele criou, tá? Ó, banco de dados PHP avançado foi criado, ok? Foi criado aonde? Se você vir aqui do ladinho aqui, ó, tá? Aqui é que eu tenho um monte de banco de dados. Se você está com o PHP vazio, vai aparecer já logo aqui em cima, né? Como eu já tenho um monte de banco de dados, o meu apareceu aqui, ó, PHP avançado, tá aqui, ó, PHP avançado, ok? Cliquei em cima dele, ele já abriu o banco de dados, ó, tá? Então eu estou em PHP avançado. Então já abriu o banco, agora o banco já está criado, tá? Você já acabou de criar o banco de dados, tá? Teu banco de dados já existe, mas não existe tabelas dentro do banco. Então, o banco de dados está vazio. Eu preciso de tabelas para armazenar dados dentro da tabela. Ok? Então, o banco de dados é formado por várias tabelas. Ok? E um servidor pode conter vários bancos de dados que podem conter várias tabelas dentro dele. E assim por diante. Criou o banco de dados avançado. Tá ok? Nós vamos ficar por aqui, para não ficar muito longo essa aula. E na próxima aula eu vou montar aqui a tabelinha. Tá ok?